E antes de começar, a gente gostaria de agradecer o Pelé Arena Café e Futebol, que cedeu esse espaço bacana para as nossas gravações. E hoje a gente está desfalcada de novo da nossa comentarista Alessandra Flores, que está no Rio de Janeiro no Pan American Challenge de hóquei sobre grama. A seleção brasileira já estreou contra a seleção de Bermudas e ganhou por 3-0. A próxima partida é contra a Guiana e no próximo programa ela já vai estar aqui com a gente, tomara que seja campeã. E na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que não faltou foi gol. A rede foi balançada 32 vezes, uma média de 3 gols por partida. Mas a gente vai começar falando então pelo meião da tabela e justamente pelo único jogo que não balançou as redes. Foi Internacional e Atlético Goianiense lá no Beira-Rio, que ficou no 0-0, né? O Atlético Goianiense vem surpreendendo, né? Já vem de 2 vitórias seguidas, porque o empate contra o São Paulo pode ser considerado uma vitória, que foi lá no Morumbi. Ganhou do Cruzeiro por 2-0. E agora empatou com o Inter, lá no Beira-Rio. O Internacional está muito desfalcado. É verdade. 6 jogadores estão com contusão, estão suspensos, é muito desfalque. Tá ali todo capenga, todo remontado. E a gente não pode dizer que o Inter não tentou, né? O Inter foi buscar o resultado, até porque estava em casa, tinha mesmo que ir para cima, mas o Atlético Goianiense se fechou ali e ficou naquela coisa. O Inter o tempo inteiro tentando, o Atlético Goianiense segurando muito bem. Teve até a estreia do Jô, que veio lá do Manchester City, que era o Jô do Corinthians, ex-Corinthians. Estreou bem, assim, mostrou que não tá aí pra brincar. Começou, teve suas participações, mas o Atlético Goianiense conseguiu segurou muito bem a investida colorada. Ele jogou assim, se posicionou desse jeito também, né, contra o Cruzeiro, fechou ali a defesa bem estruturada, não deu brecha para o Internacional, por mais que ele tentou, o Inter até chegou no gol, mas o Atlético Goianiense foi competente e conseguiu segurar ali o empate. E o Inter continua ali na busca pelo G4, na 7ª posição, com 19 pontos. E o Atlético Goianiense está ali, no limite da zona da degola, na 15ª posição. E com a vitória do Atlético Paranaense e do Avaí, foi por pouco que ele não é ultrapassado, exatamente. Né? E agora a gente vai para Cruzeiro e Botafogo. No reencontro entre Louco Abreu e Papai Joel, deu Louco Abreu. O Louco Abreu estava 3 meses sem jogar, porque estava lá na Copa América, campeão, né, pelo Uruguai da Copa América. Com cavadinho e tudo. Voltou enfrentando o desafeto, Papai Joel, porque eles tiveram um atrito antes do Louco Abreu, antes do Joel sair, eles tiveram um atrito. Mas o Louco Abreu foi lá, um chute cruzado de fora da área, foi até um bonito gol. O Louco Abreu garantiu a vitória do Botafogo. E o Cruzeiro sofreu a sua 2ª derrota seguida, né? Perdeu para o Atlético Goianiense na semana passada e agora perdeu também para o Botafogo por 1-0. E o Papai Joel levou a pior na disputa ali com o Louco Abreu. Eles não foram muito polêmicos e tal nos comentários, mas o Louco Abreu falou que gosta do jogo mais aberto, né? A principal crítica dele em cima do Joel é que ele muito retranqueiro, jogava na retranca. Vamos ver agora, né? Como segue o Botafogo com o Louco Abreu de novo. Vai pegar o Figueirense agora, aqui em Florianópolis. O próximo jogo do Botafogo é contra o Figueirense. E agora, pulando de 1-0, que foi o Botafogo contra o Cruzeiro, para um 4-0, uma goleada surpreendente. O Ceará, que estava 5 partidas sem perder, recebeu um 4-0 do Fluminense, que foi, o jogo do Fred. O Fred saiu das cinzas e no segundo tempo provou que ainda é o matador do Fluminense. Pois é, foi o jogo do Fred e dos Rafaels, né? O Fred marcou seu primeiro gol pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele só tinha marcado pelo Brasil na Copa América. E desencantou, marcou ali de cabeça. E os dois, o Rafael Sobis e o Rafael Moura, marcaram também pelo... E o 4º gol do Fluminense foi do Souza, também num bate-rebate meio complicado ali na área. Souza garantiu para o Fluminense. O jogo começou assim, fechado, aquele jogo truncado. Primeiro tempo parecia que não ia dar em nada, até que o Fred abre o placar. E quando volta para o segundo tempo, aí vira festa. O Ceará murchou, até porque teve um jogador expulso, né? O Heleno cometeu um crime. Ele levantou o pé no peito do Fred de um jeito que não tem justificativa. É uma voadora, praticamente. Foi direto pro cartão vermelho e o Ceará foi prejudicado, jogou o segundo tempo inteiro com um a menos.
E aí murchou quando tomou o segundo gol no comecinho do segundo tempo. E aí foi caminho livre pros meio-campistas e os atacantes acabarem com o jogo. Rafael Sobis, Rafael Moura, que entrou no lugar do Rafael Sobis, o Souza e o Fred garantiram os 4 a 0. O Ceará até tentou, né? Meteu uma bola na trave ali com o Marcelo, mas não passou disso, não conseguiu nem reação, nem marcar ali de misericórdia e tá ali na 10ª posição. Na 10ª posição. O Fluminense encostando. Aliás, os times cariocas estão cada vez subindo mais. Subindo mais. O Fluminense tá encostando, o Botafogo tá encostando, o Flamengo tá lá. E o Fluminense tá ali naquele meião, que tá meio enrolado com os empates, na 8ª posição. E o Ceará também ali enrolados com um pouquinho atrás. É o pessoal do meião mesmo, é o que a gente tá falando agora. Posição, é a galera do meião. E para fechar a parte do meio da tabela, a gente vai para Bahia e Figueirense. A primeira vitória do Bahia em casa, a torcida tava até perguntando pro René, quando que a gente vai ganhar dentro de casa? E foi contra o Figueirense, Reinaldo e Figueirense se reencontrando, Reinaldo já marcando gol no seu ex-clube, 3 a 1. Pois é, o Bahia que sempre, nas últimas rodadas, vinha nadando e morrendo na praia. Nesse jogo, desencantou, levou a vitória em casa ali, por um suspiro do René Simões, que já estava ali com uma dor de cabeça por não ganhar em casa. E o Bahia vem se garantindo com seus veteranos, né? O Jobson e o Reinaldo, que jogaram bem, e o Ricardinho e o Carlos Alberto, que nem tanto, né? O Figueirense é um time jovem, mas não conseguiu passar por cima do Bahia, ainda mais dentro de casa, que tava aquela pressão para ganhar. O Figueirense, Jorginho, começa a ter ali uma pontadinha de dor de cabeça. Na verdade, uma pontadinha não, uma pontadona, porque dá 6 jogos sem vitória. A época de amor com o Jorginho tá começando a acabar, porque o Figueirense tá ficando já no 12º lugar. Deu uma descida forte. Tinha começado muito bem. Já perdeu pro Palmeiras a última rodada, perdeu agora pro Bahia, vai pegar o Botafogo embalado, vamos ver o que vai dar. Pois é, e o Bahia segue colado no Figueira ali, o Figueira tá na 12ª, o Bahia tá na 13ª posição, para completar o meião ali da tabela. E quem tá logo em 14º é o Atlético Mineiro, que jogou contra o Palmeiras, e foi aquele jogo da provação, né? O Palmeiras ficou naquele sufoco o tempo todo, foi um 3 a 2 sufocante, mas conseguiu a vitória em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está em 14º, o Palmeiras está encostando e o jogo foi um jogo bom de assistir. Foi o jogo dos renegados. É verdade. O Marcos Assunção e o Luan, que eram taxados pela torcida, o Marcos Assunção de baladeiro e o Luan de não ter uma técnica muito boa, foi eles que decidiram o jogo. Pra mim foi o gol da rodada. Um golaço do Marcos Assunção de fora da área, chutão no ângulo. Ele que faz isso muito bem, né? Pra cobrar a bola parada, ele é muito golaço mesmo. No gol do Luan, ele que deu assistência também, que também foi um belo gol. E foi assim, o Palmeiras tá 100% ainda dentro de casa, né? Não perdeu ainda. Não perdeu ainda. E os 2 primeiros gols que o Palmeiras tomou dentro de casa, não é dentro de casa, né? No Canindé. Mas tudo bem, contaremos como casa. Os primeiros 2 gols que o Palmeiras tomou foi justamente nesse jogo na 13ª rodada. Então o Palmeiras estava indo muito bem dentro de casa. Apesar de ter perdido, quem se destacou pelo Atlético Mineiro foi o Magno Alves, que fez um gol. E pelo lado do Palmeiras, o Valdívia começou a articular, né? Tá começando a retomar o ritmo de jogo. Né? Foi o gol da superação. E pra a torcida do Palmeiras fazer as pazes ali com o Marcos Assunção e com o Luan, o Luan que melhorou a técnica, e o Marcos Assunção, vamos ver se ele diminui as baladas, né? E pulando para a parte de baixo da tabela, depois de ficar bastante tempo nas mãos de Avaí e Atlético Paranaense, agora a lanterna está na mão do América Mineiro, que perdeu para o Coxa dentro de casa. Pois é, o Coxa venceu a sua primeira como visitante e o estádio vazio, né? O América Mineiro já tinha contra o Figueirense no jogo passado, quando jogou em casa da última vez, tinha jogado contra o Figueirense com um pouquinho mais de 700 pessoas em campo, dessa vez teve 632. O América Mineiro não está numa boa fase e o Coxa tava embalado, tava se aproveitando da fragilidade do América Mineiro, fez 3 gols, gol do Marcos Aurélio logo no comecinho para dar aquela ducha de água fria no América Mineiro. E aí o América Mineiro tentou dar uma reagida, mas não conseguiu. O Coxa fez o segundo gol com o Bill, aí descontou com o Kempis, mas no finalzinho ainda teve outro gol do Coxa com o Marcos Aurélio.
3-1 pro Coxa, a primeira vitória fora de casa. E o América Mineiro lá em último colocado, com a vitória do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganha no número de vitórias conquistadas, então o Atlético Paranaense passa na frente, o América Mineiro tá lá amargurando a última... Pegou a lanterna, né? E Atlético Paranaense e Santos. O Atlético conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. E o Santos a segunda derrota consecutiva. E o Santos a segunda derrota consecutiva. Mas segunda derrota consecutiva é uma coisa meio vaga, porque aquele jogo foi tão brilhante que a derrota do Santos foi esquecida. Todo mundo só fala do brilhantismo do jogo, brilhantismo de Ronaldinho Gaúcho, brilhantismo de Neymar. Ninguém nem lembra que quem perdeu foi o Santos. Aquele gol do Neymar merece placa mesmo, foi... E a falta cobrada pelo Ronaldinho Gaúcho é de dar risada até agora, né? Enganou todo mundo, a barreira pulou e ele... O Santos que decepcionou. Jogou muito bem lá na Vila Belmiro contra o Flamengo, mas contra o Atlético Paranaense... Até buscou, mas o campo parecia uma piscina. Tava completamente alagado e isso pro Santos é muito ruim. Eles jogam com a bola no chão, ali aquela tabelinha rápida, prejudicou muito o Santos. O Paulo Henrique Ganso desapareceu, sumiu no jogo. O nome dele foi pouquíssimo citado, ele não jogou, praticamente marcou presença em campo ali, mas foi muito mal, bem apagado. Para quem era a lanterna do campeonato, isso é maravilhoso, né? Ganhar ainda em casa por 3-2 do Santos. E agora vamos começar a falar dos jogos que embolaram a parte de cima da tabela, começando pelo Vasco e São Paulo. São Paulo escorregou de novo no Morumbi e o Vasco ganhou de 2-0 em 2 contra-ataques preciosos. O Gilson Batista não ganhou em casa ainda, foi a primeira derrota dele no comando do São Paulo. São Paulo perdeu a chance de encostar mesmo no líder Corinthians, que tropeçou também. E caiu ainda, além de tudo, caiu para a 3ª posição, né? Perdeu a posição para o Flamengo, que agora está encostando no Corinthians. O Vasco fez o que o Ricardo Gomes esperava e pedia para o time, era o contra-ataque rápido. E guiado pelo Diego Souza, que foi um destaque da partida, Diego Souza ligava os contra-ataques muito rápidos e o Vasco fez 2 gols assim. E o Vasco quebrou um jejum de 6 anos, 9 jogos sem ganhar do rival paulista. Foi lá, quebrou esse jejum já com 2 gols, um passe bonito do Diego Souza pro Éder Luiz. E um gol do Felipe, que foi ali nos uma acréscimos, pintura, né? Nos acréscimos. São Paulo segue ali na 3ª colocação. O Vasco está na 5ª, mas como já está classificado para a Libertadores do ano que vem, porque ganhou a Copa do Brasil, não está nem preocupado. E além da partida do São Paulo e Vasco, que o Vasco acabou ganhando e o São Paulo perdendo uma posição, teve a partida entre o líder e o vice-lanterna, que acabou embolando também ali as primeiras posições. Mas essa vai ficar para depois do primeiro bloco, vai ficar para o segundo bloco, porque tem um comentário diferente. Agora a gente vai falar do time que se beneficiou das bobeiras. O Flamengo não perdoou o Grêmio e primeiro jogo do Ronaldinho Gaúcho contra o ex-clube, né, com toda aquela polêmica em volta de Ronaldinho mercenário, todo esse rolo, ele não perdoou. Nem quis saber. Não teve aquele brilhantismo do jogo contra o Santos, mas jogou muito bem, foi destaque. Ele fez um passe para o Thiago Neves marcar um belo gol. E o Vitor? Que foi a lambança do Vitor? Não se brinca com o Ronaldinho Gaúcho, né? Ali ainda, na cara do gol. Convenhamos que brincar com o Ronaldinho Gaúcho não é muito seguro, né? Não é muito seguro e ele não perdoa mesmo. Eu acho que realmente o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio nunca mais, porque teve todo aquele rolo quando... Ficou uma mágoa, né? Exatamente, e agora nesse jogo foi a prova. Ele ganhou do ex-clube, fez juras pro Flamengo e eu acho que agora não é mais Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldinho Carioca. Uma das surpresas da rodada foi a derrota do líder Corinthians para o vice-lanterna Avaí. Mas isso você confere no próximo bloco. A gente preparou um comentário diferente para você, não saia daí.